Atenção, região Nordeste. O maior evento de educação cristã está de volta. 35ª Conferência de Escola Dominical. 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. A Escola Dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Recife. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 35ª Conferência de Escola Dominical. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 8. A sã doutrina. Paz do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e de sua família também. Permanecemos aqui em nossa jornada de reflexão, em nossa lição desse trimestre, cujo o tema geral é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Chegamos aí na lição de número 8 e nesta ocasião vamos meditar um pouco sobre a sã doutrina. Se você tem aí a sua lição em mãos, você pode acompanhar os 3 objetivos básicos dessa lição. Primeiro, de buscar a compreensão do que é doutrina. Você deve se lembrar que em lições anteriores, em uma das lições nas quais nós estudamos, nós já introdutoriamente falamos um pouco sobre o termo doutrina. E agora a intenção é ampliar a compreensão, é aprofundar um pouco mais a nossa compreensão sobre o que é doutrina. O segundo objetivo é o de conscientizar de que a doutrina bíblica vem de Deus para os homens. Então, a doutrina, ela procede de Deus e ela é dada aos homens. E, finalmente, saber que a doutrina é a base de conduta do crente. Então, dito isso, nós temos aí, então, a introdução. Na introdução, eu recomendo 3 coisas, pelo menos. Primeiro, comece falando que esta lição, depois de algumas que trataram sobre doutrina, mas em outros aspectos, essa lição retoma ao tema da doutrina no sentido de o seu termo, né, o significado da expressão, mas agora com o sentido de ampliar e aprofundar a sua compreensão. Fale isso. Por quê? Para justificar o porquê nós voltamos a esse assunto. Isso não é acidental, evidentemente. Isso é proposital, isso é intencional, justamente para sedimentar isso, para que os alunos compreendam ao final desse trimestre o que de fato é doutrina e qual é a sua importância. A segunda consideração que eu faço na introdução é de que você delimite o tema da doutrina sob a perspectiva da expressão bíblica sã doutrina. Por quê? A essa altura você já percebeu que o tema sobre a doutrina é amplo. Nós já falamos sobre a doutrina de Moisés, as consequências da negligência à doutrina, a firmeza doutrinária como forma de se manter fiel ao Senhor e ser recompensado. E você pode trabalhar o aspecto da doutrina sob várias perspectivas. Por isso, delimite o tema falando de que nós, nesta lição de número 8, estudaremos doutrina, mas sob a perspectiva da expressão bíblica sã doutrina. Em terceiro e último lugar, nessa introdução,
apresente os pontos que serão tratados. Primeiro, o que é sã doutrina. Segundo, a verdadeira doutrina procede de Deus e a sã doutrina deve nortear a vida do cristão. O primeiro tópico, conforme já se percebe, trabalha a questão o que é doutrina. Bom, essa parte ela deve ser introduzida com a explicação de que, por causa da importância da abrangência do tema, a lição então volta a esse assunto e propõe uma ampliação do seu significado. Enfatize isso. Parece repetitivo, mas isso é necessário. Do ponto de vista didático, isso é necessário, porque o seu aluno ele pode, em algum momento, pensar que isso é mera repetição, né? E não é. É proposital, como eu já tenho dito, e é preciso que você verbalize isso ao seu aluno para que ele entenda qual é o verdadeiro propósito de se repetir e voltar e ampliar e aprofundar a compreensão do que é doutrina. Em linhas gerais, e aí agora já dando aqui uma introdução ao significado, e você pode acompanhar de forma mais detalhada na lição e principalmente no livro de apoio. Em linhas gerais, doutrina é um termo que vem do latim doctrina e indica ou aponta para o ensino, o que quer dizer o ato de ensinar, e em certa medida se refere à tarefa de doutrinar, quer seja uma pessoa ou ainda um grupo de pessoas. Então, doutrina é ensino, mas também implica na ideia do ato de ensinar, no ato de doutrinar, no ato de apresentar um conjunto de ensinamentos, tá bom? Além disso, enfatize também que, porque nós estamos trabalhando a ideia de sã doutrina, de que sã doutrina é o mesmo que uma doutrina saudável. Então, quando a Bíblia fala sobre sã doutrina, a Bíblia está falando de uma doutrina saudável. E evidentemente que ela só pode ser saudável se ela estiver firmada nas Escrituras. Aí nesse caso, aqui é indispensável que você apresente os 3 tipos de doutrinas existentes. A primeira, a doutrina de Deus. A segunda, a doutrina de homens. E a terceira, a doutrina de demônios. A lição trabalha esses 3 tipos de doutrinas, explica sobre cada uma delas, mas o livro aprofunda isso ainda mais. Então é importante que você busque todas as formas de você se inteirar o que é doutrina de Deus, qual a diferença dela para a doutrina dos homens e qual a diferença delas para a doutrina de demônios. Por isso, o professor deve investir tempo para tratar sobre o fato de que há quem também confunda. Isso aqui é importantíssimo. Há quem confunda doutrina e costume, né? Então, olha a gravidade disso. Alguém que diz assim: a mensagem a ser pregada para um não crente não é a mesma que se ensina aos crentes através da doutrina. Isso é grave, porque a mensagem é uma só. Evidentemente que a abordagem é diferente, mas o conteúdo é um só. O problema, onde é que está o problema? Onde está a raiz do problema? Porque geralmente há uma confusão entre doutrina e costume. Então a ideia é: não se prega costume para quem não é crente. Não, mas doutrina não é o mesmo que costume. Então trabalhe isso, invista tempo, com clareza, em amor, com tranquilidade, serenidade. Ensine aos seus alunos para não confundirem doutrina e costume. É preciso distinguir isso, porque a doutrina é o que está escrito nas Escrituras. Tá? Está lá explícito, claro, de forma visível,
Isso é doutrina. Enquanto que o costume é o que geralmente é feito com o que se entende da doutrina, tá? Em especial por uma determinada denominação. E aí se aprofunde também em explicar sobre a tradição da igreja. Cada denominação tem a sua tradição, o seu costume, e que geralmente é extraído a partir de uma interpretação, aí sim, da doutrina bíblica. Então trabalhe isso com tranquilidade, repito, serenidade, em amor e principalmente sob o domínio do Espírito. Além de apresentar a fonte divina da doutrina e de seu papel instrutivo, o Antigo Testamento apresenta também algumas características, é bom que você diga isso, essenciais desse conjunto de ensino, como a doutrina é pura, você tem isso em Jó 11:4, ela é boa, Provérbios 4:2, ela é transformadora, Isaías 29:24. Então já no Antigo Testamento você tem, a lição trabalha isso, né, doutrina no Antigo Testamento, você já tem a ideia de doutrina no Antigo Testamento. Então, com base nisso, o Antigo Testamento assume o papel de ser uma dádiva de Deus, e por meio dela é que ele guia os caminhos do seu povo em pureza, bondade e em transformação. Agora, mais do que isso, quando você parte para o Novo Testamento, que aí a lição trabalha isso também, a expressão doutrina, ela assume um ponto alto e ela está bem mais presente do que no Antigo, é claro. Então, do ponto de vista do Novo Testamento, doutrina é o ato de ensinar e também fala do conteúdo que está sendo ensinado. Então, na perspectiva neotestamentária, a doutrina é o ato de ensinar, mas é também o conteúdo a ser ensinado. E, finalizando o tópico 1, o conceito de doutrina no Novo Testamento engloba aquele que cumpre o papel de ensinar também, e o conteúdo a ser ensinado. Então é o ato, quem ensina e o que ensina. Então é o fazer, quem faz e como faz. Então é abrangente a ideia de doutrina no Novo Testamento. Chegando no tópico de número 2, e aí nós tratamos sobre a doutrina vem de Deus para o crente. Certamente você se lembra que nós, na primeira lição, nós trabalhamos que a doutrina procede da Bíblia. Já aqui nessa lição de número 8, a ênfase é sobre a questão de Deus como fonte de toda a doutrina. Enfatiza aos seus alunos de que não há contradição, tá? Afinal, a doutrina vem da Bíblia ou de Deus? Ora, de Deus, através da Bíblia. É que na primeira lição nós trabalhamos a Bíblia como fonte de pesquisa segura para a doutrina. Agora nós estamos indo um pouco além e trabalhando a ideia de que a doutrina vem de Deus. E é claro, por intermédio das Escrituras. A doutrina bíblica é um conjunto de ensinos divinos. E eles são destinados exclusivamente a quem? Aqueles que amam a Deus e pertencem ao seu povo. Nesse caso, uma vez que a doutrina pertence a Deus, ela vem dele por meio de instrumentos escolhidos pelo Senhor para que ela seja entregue aos crentes. Então, Deus se utiliza de pessoas com ministérios específicos, ou até mesmo na edificação mútua entre os crentes para a disseminação, para a compreensão, para a explicação das verdades da sua palavra. Depois disso, chegamos então ao tópico de número 3, que aí trata sobre a doutrina como base da conduta, ou de conduta do crente. Nesse ponto, eu recomendo que você comece reconhecendo que todo ser humano, ele tem
teve ou terá uma referência. Nós somos seres que buscamos referências. Eu gosto muito daquele texto, quando Paulo fala para Timóteo, para não remover os marcos antigos. Embora estejamos falando aqui de referenciais, mas aqueles marcos que Paulo fala, cumpre esse propósito de referência. Quando você vai aprender a dirigir, a conduzir um carro, você treina o que é chamado de baliza. E tem lá aqueles mastros, que são as balizas. E elas ficam nos pontos estratégicos. Para quê? Para que o aluno aprenda a fazer a baliza. E é interessante porque depois que você aprende e vai para a vida e dirige no dia a dia, você não vê aqueles marcos, você não vê aquelas balizas, mas você consegue fazer porque aquilo está gravado no seu subconsciente. É disso que Paulo estava falando, Não remova os marcos antigos. Aquilo é balizador, é o que baliza, é o que te dá referenciais para você fazer as manobras, para você viver de maneira que agrade a Deus. E nós precisamos de referenciais. O ser humano é um ser que precisa de referenciais. Então, se você não teve, você deve ter. Se não teve, não tem. Um dia, certamente, você terá referenciais. Converse um pouco sobre isso com seus alunos. Está aí na lição, justamente para você abrir um diálogo com eles a respeito disto. Agora, qual deve ser o ponto de referência do crente quando o assunto é um conjunto de princípios que deve nortear os seus pensamentos, as suas decisões, as suas ações? Qual é o ponto de referência? Claro, a doutrina bíblica assume esse papel de servir de referência ao crente. E digo, na escuridão do pecado que marca este tempo. Então, no meio de um mundo corrompido, marcado pelas trevas, tocado pela maldade, regido por uma vida sob o estilo do pecado, a doutrina bíblica surge como um farol, como um ponto de referência, como uma bússola no meio de um mar entenebrecido, marcado pela tempestade, pela escuridão. A bússola do crente é a doutrina bíblica e que vai dar ao crente a direção, a saída, e serve também como fonte que preserva a sua fé quando tudo vem para tentar miná-la. Então, essas lições, as lições desse trimestre, reafirmam a responsabilidade do cristão em ter uma vida vivida na luz, ao ponto de as suas obras serem conhecidas dos homens. Com a finalidade de quê? De que Deus seja glorificado, como disse João. E isso só será alcançado mediante a preservação do que Paulo chamou de a palavra da vida. Filipenses capítulo 2, do 13 ao 16. Portanto, a sã doutrina, ela indica o caminho ao crente quanto à sua conduta, mas não só isso. Ela também dá as condições necessárias para que isso seja possível. Então a doutrina bíblica, a sã doutrina, ela não só fala vá naquela direção. Ela diz, além de eu apontar a direção, eu também lhe dou estrutura na condução desta jornada. E, finalmente, afirme aos seus alunos que definitivamente a sã doutrina serve ao crente de referência a ser seguida. Enfatize isso. E mais, ela serve também de base para fundamentar a sua fé e escudo de proteção contra os ataques do maligno. Exalte a Deus pela sã doutrina. Coloque isso aos seus alunos
e diga a eles: somente por ela nós conseguiremos servir a Deus com fidelidade, fundamentar a nossa fé e manter-nos protegidos em meio a um mundo mau, corrompido, inimigo de Deus, mas que a sã doutrina, ela nos preservará com saúde espiritual. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima lição, querendo Deus.